Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui para conversar com a gente, só isso aí, só tirando aqui o banner que estava aqui ainda na tela, eu vou saudar para conversar conosco a deputada federal pelo PSOL, lá no Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona. Deputada Fernanda Melchiona, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os seguidores que acompanham Faixa Livre. É um prazer estar contigo. Conseguimos, enfim, né? Conseguimos, viu, Fernando? Quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. A gente sabe muito bem que a agenda da deputada é muito difícil, é muito conturbada, ainda mais agora com a sua criança. Agora você é mãe, né, ô, Fernanda? Parabéns pelo nascimento da sua filha, viu? Parabéns a você, o deputado Orlando Silva, viu? Obrigada, Anderson. Obrigada. É bem isso. E o horário das 9 às 9h30 é sempre de ou trânsito para algum lugar ou início de uma agenda, mas que bom que hoje deu. Deu certo, é isso que importa. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, deputado, para a gente falar sobre uma série de temas importantes relativos ao Congresso Nacional. Mas antes, como sempre costumo começar aqui as nossas entrevistas de política, queria pedir uma análise sua a respeito da situação do governo do presidente Lula, né, que enfrenta uma série de contratempos aí ao longo do início desse ano de 2025, aquela crise do Pix no início do ano, agora essa situação envolvendo as fraudes do INSS, um governo de ampla aliança que sofre pressões por todos os lados e tem que dar respostas, acima de tudo, diante dessas escolhas que foram feitas para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas lá em 2022. Deputado, como é que você avalia nesse momento a atuação do governo Lula, a postura do governo frente a essas dificuldades, essa perda de popularidade, inclusive, que tem avançado ao longo dos últimos tempos e que deve se ampliar, inclusive, com essa crise de corrupção lá no INSS? Como é que você vê a atuação do governo Lula até aqui, deputada? Olha, Anderson, eu tenho a opinião de que tem três elementos que eu quero compartilhar contigo nessa análise. O primeiro, a questão da agenda econômica, né? Quando votaram o arcabouço fiscal, lá no primeiro ano do governo Lula, 3, nós falávamos sobre, como isso seria a continuidade de uma agenda neoliberal e que isso teria impactos, né, para a população mais pobre do nosso país. Veja, o Brasil figura sempre entre nona e 10ª economia do mundo e tem uma cláusula econômica que poucos países têm, mesmo países capitalistas, né? Que, bom, restringe enormemente a capacidade de investimento público. A lógica do orçamento público é para atender o Deus mercado. Isso era pior com o governo Bolsonaro, que atendia ainda mais o Deus mercado, mas se manteve com o governo Lula com esse arcabouço fiscal, que é um pouquinho menos pior que o teto, mas mantém a mesma lógica de estrangulamento público. Isso tem diversas intercorrências. Por exemplo, um aumento real no salário mínimo, né? E o próprio governo mudou a sua própria política de aumento no salário mínimo, não é o arroxo que o Armínio Fraga e o mercado quer, que fazem pressão todo dia. Nós estamos num momento de menor desemprego desde 2012, e a burguesia quer mais desemprego, né? Então, como tu diz, tem as pressões, ou seja, o mercado quer mais ajuste ainda, mas essas medidas de ajuste têm impacto sobre o povo trabalhador. Bolsa Família, que não é remunerado, embora a gente tenha uma alta dos alimentos. Então, tu tem uma perda de popularidade na base social que elegeu o Lula, que são os trabalhadores, né? Povo, mulheres, 1 a 2 salários mínimos, basta ver as pesquisas. Tem elemento de desinformação e mentira que a extrema-direita faz? Sim, mas não é o determinante, eu diria, nem, bom, a política de comunicação do governo é ruim. É ruim, mas também não é o determinante. Eu centraria o tema em relação à agenda econômica, que custa caro ao povo brasileiro. Veja, o Banco Central, agora a indicação do Galípolo é do Lula, e nós estamos com a maior taxa de juros. Olha o que foi a votação do cupom em relação à taxa de juros no Brasil. Isso tem impacto para a agenda do governo, porque a cada 1% no juro é mais que se paga para a dívida pública, que é uma forma de financiar os parasitas do sistema financeiro, e tem um impacto no orçamento doméstico, das famílias que compram uma geladeira parcelada, das famílias que entram no cheque especial, que se endividam para poder comprar as coisas, porque a base salarial no Brasil é baixa, as pessoas precisam se endividar para poder viver. Só que com essa alta taxa de juros acaba de novo, né, os bancos ganhando e o povo se endividando. Então, uma parte da agenda econômica, eu explicaria esse tema da popularidade. O INSS que tu falou tem o tema do governo de conciliação, né, que, enfim, tem outros impactos, mas aqui eu acho que tem um elemento de equívoco do governo, né, no sentido da
da informação. Essa fraude começou no governo Bolsonaro, não é uma mentira, começou em 2019, aumentou enormemente em 2022, porque entre 2019 e 2022, essas entidades de fachada se montaram. Foi durante o governo Bolsonaro que 10 das 11 se criaram, que eram associações, sindicatos inexistentes, gente. Não era um sindicato que existe, que tem trabalho sindical e que poderia ter feito alguma sacanagem. Não, eram entidades e sindicatos que não existiam, que se criaram e se potencializa ali em 2022. 2022 começa. O número, Anderson, de reclamações de desconto indevido passa de 1.000 e poucos para 200 mil no governo Bolsonaro. Nada foi feito. O Lula entrou e depois no governo Lula se começa a investigar. Mas aí, volto, começa a investigar tarde. Começa a investigar tarde, porque teve todo 2023 que explodiu de denúncias, em 2024 a CGU começa a investigar, a Polícia Federal, tanto é que é no governo Lula que se desbarata o esquema, então, bom, se investigou, mas teve, sim, omissão, demora, negligência na condução dessa investigação por parte do governo, e aí, né, o Lupe, que já saiu do ministério, acho que não tinha nenhuma condição de seguir, né, deveria ter começado antes, obviamente. E, bom, agora tem que pegar, doa quem doer, custe que custar, a prisão para quem faz parte do esquema e, sobretudo, devolver o dinheiro dos idosos. Tá? Porque o que não dá para a pessoa morrer tendo sido roubada pelo INSS, que deveria zelar pela aposentadoção, falando de gente que ganha um salário mínimo de aposentadoria, um salário mínimo e meio. Então tem que devolver esse dinheiro para o povo. Ah, tem que pegar dos corruptos, não tenho dúvida, mas o governo tem que entrar como subsidiário, não dá para o povo ficar esperando 10 anos que na justiça. Não. Aí é porque a burguesia enlouqueceu com a minha sugestão de crédito extraordinário, mas é óbvio. A corresponsabilidade é do governo, e paciência, entendeu? E crédito extraordinário não tira de outra área social, uma abertura de crédito como acontece em tempos de pandemia, como aconteceu no caso das enchentes do Rio Grande do Sul, que é uma forma de devolver e depois, para e passo, ir buscando junto às associações de fachada o bloqueio dos bens para devolver o dinheiro para os cofres públicos. Terceiro elemento para análise do governo, para eu acabar. Eu acho que é uma situação difícil, politicamente, diferente do Lula 1 e 2, tem uma certa encruzilhada, tem os elementos de chantagem que tu falou, o Brasil passou por uma tentativa de golpe, tem uma extrema-direita assanhada e violenta, que se sabe quem são, etc. Tem um centrão fisiológico que se alimentou dessas emendas do orçamento secreto, que são extremamente nefastas, né, à política pública. Então, sim, tem mais dificuldades, mas é um governo fraco, que não enfrenta ou não apresenta fraco no sentido de que, e eu acho que é uma estratégia, né, não é nem uma coisa de não querer mobilização, de não apresentar as dificuldades para o conjunto do povo. Por exemplo, quando o Trump entrou e ameaçou, o Petro trucou e dobrou as tarifas lá dos Estados Unidos, depois teve que voltar atrás, não tem correlação de força, mas foi para cima para enfrentar o Trump. A Cláudia, presidente do México, fez uma assembleia popular para defender o povo mexicano diante da ingerência estadunidense. E a gente não vê nenhum movimento desse tipo no Brasil e de apresentar a base social, a vanguarda social que defende liberdades democráticas, o conjunto dos riscos para permitir uma potencialização do movimento de massas, porque a mobilização também, né, é necessária para que a gente enfrente o bolsonarismo nas ruas e também, óbvio, consiga enfrentar a agenda do Deus Mercado. Como você muito bem disse, um governo que perde base social, né, Fernando? Infelizmente é o que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, até pelas pesquisas aí que medem a popularidade da atual gestão. Falando sobre a crise do INSS, deputada, você inclusive entrou com uma proposta lá no Congresso Nacional, na Câmara, para ressarcimento dos aposentados a partir do estabelecimento de crédito extraordinário, não é isso? É isso, que é a figura que a Constituição, né, coloca para esse tipo de coisa. Primeiro, o INSS é corresponsável. Imagina, as pessoas eram fraudadas pelo órgão do governo que deveria zelar pelas aposentadorias. Bom, quem era o esquema, quem eram os ladrões que enriqueceram, servidores de carreira, CCs, etc. Tudo isso a investigação tem que identificar, aprender, não tem nenhuma dúvida disso, né, Anderson? O problema é que os tempos da justiça às vezes não são os tempos da vida das pessoas, nós estamos falando de aposentados das mais variadas faixas etárias, né? E ao mesmo tempo, bom, essas pessoas precisam ter seu dinheiro de volta. Eu gostei do anúncio do governo, que vai ser devolvido com a inflação.
Isso é importante. E agora, a partir desse aplicativo que foi lançado ontem, essa pergunta que foi lançada ontem, eu espero que se tenha um mapa Brasil afora. Mas veja, de novo, né, o desmonte do INSS, as agências não têm estrutura para atender os 9 milhões de aposentados que podem ter sido vítimas do golpe. Hoje o governo está pedindo, não vão presencialmente nas agências, respondam pelo aplicativo do celular. Gente, quantos brasileiros têm acesso à internet? Bom, tem muitos idosos que podem ter ajuda da família, vão acessar. Eu, às vezes, tenho dificuldade nesse meu eGov, porque tu tem que entrar no meu INSS, botar no teu eGov, a senha do eGov, aí, para ser senha prata, tu tem que ter não sei o quê. Uhum. Então, e olha, né, que eu acho que considero que eu tenho um letramento informacional razoável, né? Imagine um idoso, né, ter esse letramento informacional. Aí a segunda opção liga para o 135. 135 tu fica lá na... Exato. Quando consegue falar. Então, eu acho que essa busca ativa vai ter que ser ampliada. Eu estava vendo agora o Bom Dia Brasil, estava pensando sobre isso. Porque não tem, vai ter que ter um mutirão nas agências do INSS para atender as pessoas, gente. Tem que fazer um mapa de quem foi lesado para devolver. Isso aí... Tem jeito. Tem jeito, busca ativa. Acima de tudo, precisa que esses aposentados tenham o acolhimento do Estado brasileiro em um momento como esse, onde a culpa, acima de tudo, o INSS faz parte de todo esse processo. Deputada, ainda sobre essa situação envolvendo o escândalo de fraude, há a possibilidade aí da instauração de uma CPMI lá no Congresso Nacional. Aliás, a oposição apresentou, na última segunda-feira, um pedido de criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito com o objetivo de investigar esse esquema bilionário de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social. O requerimento é capitaneado pela deputada Coronel Fernanda, do PL, do Mato Grosso, e pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Os parlamentares da oposição também assinaram esse pedido, inclusive deputados que apoiam o governo Lula, estão na base do governo. Muitos deputados, nos parlamentares do PSB, assinaram esse pedido, enfim. Apesar de ter conseguido essas assinaturas, a instalação dessa CPMI depende do aval do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que chega hoje ao Brasil de uma viagem que ele fez aí com o presidente Lula lá pela Ásia, teve na China, na Rússia, enfim. Ele precisa ler o requerimento de abertura dessa CPMI em plenário. A oposição pressiona na intenção de tentar complicar o governo Lula, só que há aquela máxima, né, deputada, de que CPMI a gente sabe como começa, mas ninguém sabe como ela termina. E é bom ressaltar que essas fraudes, como você muito bem colocou, tiveram início na gestão do Jair Bolsonaro. Deputada, você considera inevitável essa CPMI e como avaliar os efeitos possíveis dessa investigação no Congresso sobre as fraudes do INSS? Eu acho que a gente deveria ter pedido, sabe, Anderson? Eu acho que a gente deveria ter pedido, quem não deve, não tem. Claro, a oposição nem ofereceu, alguém me perguntou por que tu não assinou, eles nem me pediram assinatura, né? Porque, claro, depois eu fui ver o requerimento. O requerimento pega porque tu bota, quando tu faz o requerimento do pedido de uma CPMI, tu bota os fatos e bota o período temporal. Eles botam a partir de 2023. A fraude tem que começar a ser investigada do início, 2019, até 2024. Também não é de 2019 a 2022. Não, é todo o período temporal. Se a CGU, que é o órgão do governo, está investigando, a CGU é o órgão do governo. A CGU não é a Polícia Federal que tem relativa autonomia, né? A Polícia Federal tem autonomia. Mas a CGU que determinou a abertura da investigação. Foi dentro do governo Lula que nasceu a investigação. Embora, eu reitero, eu acho que teve omissão, negligência e demora, né, no governo Lula. O governo Bolsonaro não queria investigar, no governo Bolsonaro começou a fraude. Mas o governo Lula poderia ter começado antes, mas foi o governo que fez. Eu acho que deveria fazer do limão, entre aspas, uma limonada, fazer CPMI, fazer, né, desde 2019 e ir para cima, investigar. Eles não queriam a CPMI do golpe do 8 de janeiro. Eu, naquele momento, tinha feito um requerimento, não eu individualmente, o pessoal, pedindo uma CPI do golpe do 8 de janeiro. Eles conseguiram a da direita, né? A direita conseguiu a assinatura. Bom, a CPMI ajudou enormemente a desbaratar a aventura golpista. Boa parte da denúncia na PGR, dos núcleos que estão sendo investigados, tem origem nas investigações da CPMI. Aliás, é uma das poucas, né, CPIs ou CPMIs no Brasil que não terminou em pizza e que teve algum desdobramento, algum resultado concreto, né? A da Covid também foi uma CPMI importante. Então, eu acho que deveria se investigar a fundo, pegar mesmo. Quem tiver que pegar, prender, quem tiver que prender, ir para cima, sabe? Uhum. Agora, é isso, né? O pedido da direita é do pedido temporal do Lula. Enfim,
Eu acho que a linha do governo vai ser não investigar, né? No sentido de não ter o palanque político, pelo que eu tenho sentido, né, para fora, de não ter o palanque político para a extrema-direita e tal, mas a composição é uma composição que é pelo tamanho dos partidos. Claro, no Congresso a gente está numa situação, enfim, a extrema-direita tem o seu tamanho, o centrão fisiológico é hegemônico, digamos assim, né? E os partidos do campo democrático, digamos assim, tem um terço dos parlamentares. Aí, mas também tem coisas que o pessoal diz assim para mim, não, porque nós temos minoria, é muito difícil. Eu disse, mas quando é que a gente teve maioria nesse espaço? Nós nunca vamos ter maioria nesse espaço, são instituições de classe, burguesas, não são nossas. Outra coisa que a gente lutou muito para ter mandatos da classe trabalhadora, e por isso nós vamos batalhar muito pelo mandato do Glauber. Mas assim, nunca foi o nosso espaço de grandes transformações, entendeu? Então, ter mobilização, ter luta, por exemplo, tu me diz assim, estamos numa situação, como é que a gente poderia inverter a correlação de força? Vamos pautar o 6x1, o fim da escala 6x1, pauta de maioria, vamos para cima, vamos mobilizar. Por isso, estou dando um exemplo de pautas que o governo poderia agarrar no sentido de inverter a pauta política do país, né? No sentido de melhorar a vida da classe trabalhadora e da juventude. Sem dúvida E de alguma. mobilizar o povo. Porque não é assim para passar na Câmara dos Deputados? Claro que não. Mas tu vai ter que ter mobilização. Uma das poucas coisas que o Nicolas foi confrontada pela sua própria base social foi isso, né? É isso. Não, essa escolha de mobilizar a classe trabalhadora deveria se dar desde a campanha eleitoral. Infelizmente, a escolha que foi feita foi a dos acordos de gabinete para tentar essa tal governabilidade que tem produzido esses resultados que a gente tem visto ao longo. E é consciente, né, Anderson? Só para a gente também não é assim, o governo é desavisado, como eles são ingênuos. Não, é consciente. Não vamos mobilizar, vamos tentar segurar essa tal governabilidade, né? Mais gente na rua leva as coisas para um polo mais crítico, potencializa, enfim, né? E estamos aqui, né? Nessa situação. O Lula já governou nos seus 2 primeiros mandatos nessa lógica, que foi aprofundada muito nesse terceiro mandato por conta do poder, acima de tudo, que tem sido dado ao Congresso Nacional ao longo dos últimos tempos com o oferecimento de emendas parlamentares. E eu queria justamente falar sobre o debate parlamentar, para além dessa questão da CPMI, viu, Fernanda? Porque a Câmara tentou derrubar a toque de caixa essa ação penal do Supremo Tribunal Federal, que tem como réus o Alexandre de Moraes e o Jair Bolsonaro, tentativa de golpe de Estado e outros crimes durante o governo do ex-capitão lá em 2022. A primeira turma do STF barrou por unanimidade, 5 votos a 0, essa iniciativa eivada de inconstitucionalidade. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse essa semana que a medida havia sido aprovada por ampla maioria dos deputados e cobrou uma autocrítica do Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso, por sua vez, afirmou que o Supremo desempenha o seu papel de interpretar a Constituição e que a Corte faz esse trabalho na medida adequada. A oposição voltou a cobrar do Hugo Mota uma reação a essa decisão do STF e ela veio ontem. Um pedido do deputado à Corte para que a decisão da Casa Legislativa seja mantida. O parlamentar quer ainda que essa matéria seja avaliada pelo plenário do Supremo, para além da turma. Mas o embate entre os poderes é algo que tem se tornado muito comum nos últimos anos, né, deputada? E eu queria saber como vocês, do pessoal que votaram contra essa iniciativa do bolsonarismo em conluio com o presidente da Câmara, avaliam esse caso, especialmente essa negação da medida por parte dos magistrados, enfim, a insistência, inclusive, do Hugo Mota de tentar levar à frente esse caso. Olha, é escandaloso, né? E nesse caso, estava falando do tema das emendas parlamentares, né? Que uma coisa é as emendas parlamentares anteriores, impositivas, que foram criadas no governo da Dilma e tal, que são aquelas obrigatórias do governo executar, que todos os parlamentares têm o mesmo valor, que são consultadas no site da Câmara, que se pode discutir, né, se não tira discricionariedade do governo e tal, mas são republicanas. Outra coisa foi o esquema montado durante o governo Bolsonaro do mecanismo de orçamento secreto, literalmente, que são emendas que não são rastreadas, que não têm transparência, que serviram de corrupção em mais variados lugares do país, e que é isso. Um deputado X, porque é mais influente, ganha 150 milhões, o outro não ganha, eu não sei, porque não sei dos meandros, porque a gente não quer saber, né? Nós não indicamos isso aí vai dar cadeia, e eu espero que dê, se justiça for feita, mas isso é tempos. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque aí se vitaminou o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, um elemento de chantagem em relação a isso.
o pessoal entrou com uma ação contra esse orçamento secreto em 2020. Eu era líder, a gente identificou na época e fez luta política ao longo desses anos contra essa bandalheira, essa ladroagem. E agora, com Flávio Dino, teve alguns momentos que se trancou, né, as emendas do orçamento secreto. Isso foi um dos elementos que potencializou e acirrou, né, a disputa de poderes, como tu diz. Eu acho que aí tem um casamento de conveniência da extrema-direita, que não quer ser investigada, né, por conta da aventura golpista, não querem ir para a cadeia, e o Supremo nisso tem servido de contrapeso importante na defesa de liberdades democráticas. E segundo, tem um recado do Centrão que quer a impunidade parlamentar, quer essa figura da imunidade parlamentar para que não tenha investigação sobre os deputados. Então, quando vem esse tema do ramagem, junta esses dois interesses, me parece. O Alfredo Gaspar, que foi o relator, foi além, deixou uma redação dúbia em relação aos outros réus. Pelo menos, aparentemente, isso o Hugo Motta não está questionando, está pegando só o caso do ramagem. No caso do ramagem, ele tem 5 crimes que ele é investigado, muitos anteriores à diplomação. Ele não pode ter imunidade parlamentar por um crime ocorrido antes de ser parlamentar. Independente do que a gente ache dessa figura, entendeu? Se é privilégio, se não é. Não estamos debatendo aqui a figura da impunidade parlamentar, ou da imunidade, que muitas vezes é impunidade. Mas ele não pode ser. E é isso que o Hugo Motta está pleiteando frente ao Supremo Tribunal Federal a partir daquela decisão, uma votação que foi um mini golpe na Câmara dos Deputados, sem orientação, sem debate, sem transparência. Ninguém sabia, nem a imprensa burguesa sabia que ia ser pautada naquele dia, que dirá os parlamentares, foi cancelada a reunião de líderes. Então, é isso, né? Nós estivemos ali, fizemos a denúncia, mas pelo menos o que eu tenho visto é que eles estão discutindo o ramagem, né? Não estão tentando levar adiante essa tese criativa é absolutamente esdrúxula de estender a imunidade a todos os outros. Imagine, pega um outro exemplo, o caso do Chiquinho Brazão, que é o mandante intelectual do assassinato de Marielle. Se na figura da impunidade consegue também estender a impunidade ou cessar a investigação no caso do Rony Lessa, do Elcio Queiroz, é uma tese muito esdrúxula que não para de pé, né? Essa de suspender toda a investigação da ação penal. Mas pelo que eu vi, ele questiona em relação ao ramagem, que ele quer suspender as 5 investigações do ramagem, que também é indevido, é absurdo, vários crimes. Aliás, os crimes dele foram cometidos quando ele era presidente da BIM, né? Diretor da BIM, que ele investigava adversários políticos, né, gente? Isso é coisa tipo de ditadura, né? Jornalistas, deputados, inclusive, né? Deputados da direita, né? Investigaram Joyce, investigaram Kim, Kim, acho que não. Era Joyce, Rodrigo Maia, enfim. As investigações trazem provas muito robustas a respeito dessa utilização da ABIN como uma agência para perseguir os adversários políticos do Jair Bolsonaro. Isso é muito claro e, acima de tudo, o Alexandre Ramagem tem de responder pelos crimes aos quais ele está sendo acusado. Agora, eu ia até perguntar lá a respeito dessa postura do Hugo Motta, se esse questionamento que ele faz ao Supremo Tribunal Federal está mais relacionado a essa lógica do corporativismo por parte dele, ou então essa rendição à extrema-direita, mas eu acho que você já deixou isso claro para a gente. Eu estou de olho aqui no tempo, deputado, a gente está chegando aqui ao nosso limite, porque eu queria trazer mais uma última questão. A gente conversou, inclusive, com o deputado Glauber Braga, aqui na última semana, a respeito desse tema. Ele esteve aqui conversando sobre isso, sobre essa situação também da perseguição que ele sofre lá na Câmara, enfim. Esse atropelo do deputado Hugo Motta, do presidente da Câmara, ao Supremo Tribunal Federal em relação à ação penal que investiga o Alexandre Ramagem e o Jair Bolsonaro, pode, de alguma forma, refletir nesse processo, nesse pedido de cassação do mandato do Glauber Braga, que veio lá do Conselho de Ética? Você vê alguma consequência entre esses dois fatos, essa postura do Hugo Motta ao Supremo Tribunal Federal e a perseguição ao Glauber? Eu acho que a cada vez que a Câmara julga casos envolvendo outros parlamentares, vai se desnudando a perseguição política que o Glauber está sendo vítima. É um negócio escandaloso. Veja, o Chiquinho Brazão, de novo, mandante da execução da Marielle, ou seja, um assassino, um mentor intelectual de um assassinato, né? Não foi cassado em plenário. Teve o mandato cassado por excesso de falta pela mesa diretora para que ele não perdesse seus direitos políticos, ou seja, não foi pautado em plenário. O Gilvan da Federal, que é um machista, misógino, que ataca as mulheres de forma recorrente, etc., teve uma suspensão de 3 meses.
no Conselho de Ética. Vamos ver se vai ser pautado em plenário, mas aí já dá para ver bem a dosimetria das coisas. Tu tem uma Câmara que bota na pauta a impunidade parlamentar do caso do Ramagem e vai pautar a cassação de um deputado por ter reagido diante de uma provocação de um provocador profissional que na 7ª vez que ia ao local de trabalho, não, entre local de trabalho e rua do Glauber, não tem lógica a não ser uma perseguição política e, claro, o caráter de classe do parlamento e um conluio para tentar tirar um dos nossos, o que é um ponto de inflexão, né? Caçar o mandato do Glauber não é só um ataque ao Glauber, é também as nossas liberdades democráticas, por isso que é muito importante as manifestações Glauber Fica, Brasil afora, por isso que a gente precisa seguir com essa campanha, porque nós conquistamos com a greve de fome do companheiro 2 meses, mas não está garantido que não vai para a pauta. Eu acho que nós temos que seguir mobilizados e, ao mesmo tempo, exigir que a Câmara não paute, né, enterre, arquive essa representação, ou no mínimo que tenha alguma dosimetria, como vários falaram, né, mas é absurdo. Eu acho que só se desnuda, sabe, de lá para cá. Cada decisão dessas mostra como é absurdo, assim, o Glauber usou a figura de linguagem que ele se sentia como personagem do livro Processo, né, do Kafka, né, que é isso, estou sendo caçado por quê mesmo, né, porque a gente sabe que não é, porque é um provocador, né? Nenhum caso de agressão na Câmara levou à cassação de mandato. Agressão, eu não acho que o caso do Glauber seja agressão, eu acho que se trata de uma reação. Uma coisa é tu sair provocando de forma sistemática outra coisa é tu reagir diante de uma provocação sistemática, gente. Eu acho que é meio básico isso. Nós não vamos aceitar, entendeu? Não vamos aceitar. Eu acho que foi uma reação, mas enfim, mesmo que a gente considere uma agressão, nenhum caso levou à cassação. Um caso gravíssimo de agressão a uma mulher, um deputado que passou no Fantástico agredindo a ex-companheira. Ele ganhou uma censura verbal. Então, bater na mulher pode. Então, violência doméstica e familiar pode, uma censura verbal. E o caso de alguém que age uma provocação, a cassação de mandato, por favor, é absurdo. Glauber Fica, essa luta precisa seguir para a gente manter esse mandato combativo da classe trabalhadora na Câmara dos Deputados. Sem dúvida alguma, o Glauber está em caravana pelo país denunciando esse processo de perseguição no qual ele sofre, inclusive tratou aqui com a gente na semana passada a respeito disso, está em Curitiba esses dias para fazer a denúncia, enfim. Vamos continuar acompanhando muito de perto todo esse processo, esperando que, obviamente, isso não seja levado ao plenário da Câmara. O Glauber, aliás, está achando que no dia 1º de julho isso deve ser discutido lá pelo Hugo Mota na Câmara. Vamos ver como é que está isso. 1º de julho fecha o prazo de 2 meses. Uhum. Fecha o prazo de 2 meses que ele deu ali naquela negociação durante a greve de fome. Sim. O recesso ele ocorre entre que dias? Você sabe, deputado? 17 de julho, na verdade. 17 de julho, início do recesso, porque a expectativa é de que isso fosse tratado depois do recesso, fosse pautado depois do recesso parlamentar. Vamos ver qual vai ser a iniciativa aí tomada pelo Mota, se vai debater isso ainda antes do recesso ou então vai deixar para depois do retorno dos deputados, dos parlamentares lá à Câmara. Deputada Fernanda Melchior, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Seguimos na luta pelo mandato do deputado Glauber e, acima de tudo, por um Congresso Nacional que privilegie os interesses da classe trabalhadora e não defenda o golpismo aqui no nosso país, que, lamentavelmente, é o que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos. Muito obrigado pela sua presença, desejo um ótimo dia e manda um grande beijo aí para sua filhota. Obrigada, Anderson. Prazer ter estado contigo. Que bom que deu certo. Repito o que eu disse no início, coisa boa ter estado aqui com vocês. Glauber fica e a luta segue. É isso, seguimos. Um grande abraço, até a próxima. Abração.